Eu estava aqui pensando sobre os chamados de Deus, sobre aqueles que são escolhidos para grandes coisas. E muitas vezes a gente acha que grandes coisas é alguém cantar num palco, ter muitos seguidores no YouTube. E claro que isso também é um chamado, pois as pessoas carecem de escutar uma palavra de Deus, o Evangelho, e até opiniões que são semelhantes. Mas se a gente for analisar a Bíblia, os grandes apóstolos foram chamados para ir levar o Evangelho. Óbvio que aquele tempo não tinha internet, então eles iam andando, iam visitando as cidades. Os cultos eram como Jesus fazia, né? Claro que eles frequentavam a sinagoga, mas eles não se limitavam à sinagoga, eles iam a praças, aos montes. E ali Deus enviava as pessoas, porque é Deus que agrega. É que nem esse vídeo. Não pense que é o algoritmo, porque é Deus, né? Quando a gente faz uma coisa em oração, em obediência, com o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo que leva as pessoas, né? Paulo planta, Paulo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E aí eu tava pensando, gente, hoje eu vejo muitas pessoas que cresceram no YouTube, cresceram nas igrejas, líderes, né? Profetas, pastores, pregadores. E a grande maioria abrem igrejas nos Estados Unidos, as churches, né? E eles vão pregar nos Estados Unidos, e eles alguns dão palestras, cursos, e eu não vejo, pelo menos até hoje não vi, nenhum deles indo para o Irã, para o Iraque, para a Índia, para o Afeganistão, para a Nigéria, onde os cristãos são perseguidos e mortos, onde pessoas estão ali arriscando a própria vida. E eu lembro que nas Escrituras está escrito que a gente foi crucificado com Cristo. Uma vez eu estava lendo algo sobre os soldados. Eu descobri um soldado, para ele não ficar com medo de morrer, para ele ter aquela coragem de lutar, porque não é fácil. Os que sobrevivem ficam com sequelas terríveis, psicológicas e físicas. Às vezes pelo resto da vida tem que fazer tratamento. Tamanho trauma de uma guerra. E o que eles fazem, né? Eu acreditava que quando eles iriam para a guerra, eles eram bombardeados de afirmações tipo, vai dar certo, você não vai morrer, né? Você tem arma, vai dar tudo certo, a gente vai vencer, uhul! Mas não. Você sabia que quando um soldado vai para a guerra, ele vai com a consciência, ele é treinado para ir com o pensamento de que ele já está morto. Ele já vai morto para a guerra. Se ele voltar vivo é lucro. E Paulo falou algo. Ele falou assim: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. Jesus falou: aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem aborrece a sua vida por amor de mim, ganhará a vida eterna. Aí eu fiquei pensando, falei, uma pessoa para ter esse nível de coragem, entrega, renúncia e desapego, porque não é só o fato de correr risco de vida, aliás, de morte, de estar ali pregando o evangelho nesses países, mas deixaram o país de origem, deixaram família, talvez filhos, esposas, maridos. O nível de entrega dessas pessoas, elas sabem que elas podem morrer a qualquer momento. Existem sim pessoas que estão lá. Nesse exato momento que eu estou aqui falando abertamente na internet sobre o amor de Jesus, pessoas estão escondidas, em buracos às vezes, porões, se reúnem às escondidas, muitos já morreram, muitos estão sendo ameaçados por pregar o Evangelho de Cristo. E a pessoa, para ter essa coragem, ela precisa estar morta já para ela, para a vida dela. Como Paulo falou, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E
É interessante isso, gente. É intrigante. Porque Jesus comentou algo que sempre me intrigou. Ele falou assim, ó. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Orar e pedir para Deus preparar mais ceifeiros. E aí eu ficava pensando, mas tem tanta gente pregando, fazendo vídeo no YouTube, tantas igrejas, mas isso aqui no nosso país. Se a gente for ver em regiões extremas, é muito pouco, gente. Considerando o tamanho da população e de alguns países e o nível de idolatria que tem nesses países e de manipulação, porque muitas pessoas ali, elas são forçadas a ter aquela religião, Estado. Elas não têm liberdade para escolher a religião delas. Então, são muito poucos cefeiros, são muito poucos trabalhadores para ir para esses lugares. Muitos vão para os Estados Unidos. Eu fico pensando, nossa, Deus levanta a pessoa e a pessoa vai lá para os Estados Unidos. E é um julgamento meu, né? É um julgamento meu, não da pessoa, mas do que ela faz. Porque a gente pode sim julgar o que as pessoas fazem, a gente não pode julgar o caráter. Eu não posso falar que essa pessoa é interesseira, falsa ou mentirosa, ou um falso profeta, ou um falso seguidor de Jesus Cristo. Eu não posso falar isso. Mas eu posso julgar a situação e analisar. E você, se Deus te levanta hoje, se Deus te dá tudo aquilo que você almeja, que você pede, muitas vezes, Senhor, quando o Senhor me levantar, eu quero fazer isso, eu vou abrir uma igreja, eu vou fazer aquilo. Você tem coragem de usar os recursos que Deus te dá, que Ele vai te dar, e ir para esses países, investir lá, né? E essas pessoas, esses líderes que vão para os Estados Unidos, tudo bem que muitas vezes, gente, é difícil mesmo, não é para qualquer um, não. A pessoa tem que ter um chamado muito especial. Eu acredito que somente os escolhidos, né? Porque eu acredito que os escolhidos de Deus, muitos são chamados e poucos escolhidos. Poucos escolhidos. Essa história de que todos nós somos escolhidos, isso é mentira, tá? E tá na Bíblia. E ser escolhido não é privilégio, como muitos pensam, né? Para quem é escolhido sabe o preço que se paga. Só que o escolhido, ele vai ter um nível, ele entra num processo, ele tem um nível de... Ele se torna alguém destemido. Destemido, como Pedro. Pedro, quando foram crucificar ele falou assim, olha, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então, gente, é por isso que o escolhido, ele passa por processos terríveis. E é em todas as áreas. É como um soldado que está ali prestes a ir para a guerra, né? Então, olha que lindo o sol nascendo, obra do Criador. E vamos orar para que Deus prepare os destemidos de Deus, escolhidos destemidos, que muitos estão escondidos, né? Pode ser você que está vendo esse vídeo, está se escondendo. Sofre tanto na vida, passa tanta perseguição, é tanta luta, desde que você se conhece por gente, desde criança. Você é amado de Deus, você é amada de Deus, pode ter certeza. Foi escolhido e separado e está sendo treinado para algo grande. Porque vocês acham mesmo que algo grande é cantar num palco, gente? Isso até gente do mundo faz, ateu, qualquer um faz. Hoje em dia, que nem no Brasil, se a mulher tirar a roupa, ela fica famosa, ela vai pro palco, ela vai ser entrevistada. Mas pregar para pessoas nesses países, aí não é para qualquer um, porque dar Deus dá para todos. Agora pedir, não. Pedir não. Enviar, não. São poucos, poucos. E eu não falo isso com soberbo, tipo, porque Deus... Não, gente. É só porque Ele é Deus e Ele faz do jeito que Ele quer, né? Se você tem uma empresa, o funcionário não vai ficar te questionando por que você toma as decisões. Você sabe. Você não dá satisfação para o funcionário, você dá ordem. Então vamos respeitar. E o que eu estava falando, é difícil mesmo.
Então, mas eu fico pensando, eu fui mais além no meu pensamento. Eu pensei, tudo bem, de que esses países, realmente a pessoa ali ainda não conseguiu esse nível de desapego, porque Deus não pede isso para todos, como eu já disse, são poucos. A pessoa não conseguiu ser destemido a esse ponto de ir lá. Mas ela poderia investir em países mais pobres. Tem países que não têm perseguição ou não tanta, né? Como nos países que eu mencionei, mas são países pobres, que nem Moçambique. Lá não tem essa perseguição. Mas é um país, gente, que carecia de um líder religioso, abrir uma igreja, uma obra social. Tem um casal de missionários lá, eu esqueci o nome deles, mas eu vou deixar o canal deles, eu vou procurar, gente. Eu não gosto de editar vídeo, eu não gosto de colocar descrição, porque realmente o meu dia, minha vida é muito corrida, gente. E parece não, o tempo está passando mais rápido mesmo, não é impressão sua nem minha, né? Os dias estão sendo abreviados, então, para não deixar de fazer, eu faço do jeito que dá, tá bom? Peço até desculpas para vocês, eu não maquiei hoje, acordei cedo para ver o nascer do dia, o nascer do sol, né? Coisa linda, natureza, a obra de Deus, para poder falar com Deus, é muito bom falar com o nosso Criador antes do dia amanhecer. E a obra é linda, gente. A obra da salvação, a obra da reconciliação. Tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Jesus está voltando, ele vai reinar durante 1000 anos. E o reino dele, o governo dele, vai ser de justiça e equidade. Tudo isso vai passar, tá? E se algum líder grande estiver me ouvindo, por favor, é um apelo. Invista em países pobres, que precisam de bíblias, que precisa de uma igreja, obra social. Vou deixar na descrição o canal do casal, que eu admiro muito pelo trabalho que eles fazem lá, é maravilhoso. Que tenham mais desses casais. Se eu não me engano, o nome dela é Monara, ela é do Rio, e o nome do marido dela eu não me recordo, gente. Mas é um casal, eu lembro dela, da Monara. Inclusive um filhinho deles nasceu lá em Moçambique. É lindo, eu amo ver os vídeos deles. E por mais, vamos orar por mais Monaras, né? E como ela e o esposo dela. E eu mesmo faço aqui um compromisso perante vocês que me ouvem, que é isso que eu vou fazer quando Deus me der condições, né? Não só financeira, gente, porque não é só questão financeira, que nem esse casal que eu falei, eles deixaram tudo, gente. Família, amigos, a vida que eles tinham aqui no Brasil. E arriscam lá. Porque por mais que lá não tenha perseguição assim explícita, lá tem muitas dificuldades, às vezes tem uns, como que fala, uns conflitos lá, né? Então, assim, é totalmente diferente, custo de vida, a infraestrutura, enfim, tudo, né? E eles estão firmes lá, e eles fazem, sabe o que eu acho mais lindo? Eles fazem com alegria. Por isso que eu peço muito que vocês dêem uma olhada, se inscrevam no canal deles, porque é um trabalho maravilhoso. E faça esse compromisso também hoje, vamos nos unir. Você que é escolhido, escolhida de Deus. Faça esse compromisso com Deus. Quando Deus te levantar, te der condições, você sabe as condições, como eu disse, não é só financeira, é psicológica, é o desapego, todos os processos que a gente está passando, que você também vai fazer isso. Você vai para a África, você vai investir em países que realmente precisam. Estados Unidos, gente, está cheio de igreja. Tá? Lá eles têm condições de ter internet, têm condições melhores que o Brasil. Eles podem ter acesso. Já em países pobres, até para a pessoa ter um celular, uma internet para poder assistir um vídeo, uma pregação é difícil, para a pessoa comprar uma Bíblia é difícil, para a pessoa comer lá, gente, é difícil. Imagina as outras coisas, né? Para a pessoa poder estar na igreja, às vezes eles andam, gente, quilômetros a pé para poder chegar na igreja, tá bom? Então fica esse apelo, esse pensamento, esse apelo. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.